Fala, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de resolução de questões. Resolução de questões do módulo 1.2 do capítulo 1 do livro 2, certo? Nossa aula de ótica de reflexão da luz, certo? Mais especificamente espelhos planos, certo? Eu prometi para vocês em aula para resolver, para vir aqui e resolver todas as questões que envolvem cálculo, certo? Então eu vou tentar resolver todas para poder ficar mais claro na cabeça de vocês. Ó, questão 1. Ele fala o seguinte: ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano, enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele. Essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua imagem... Cara, tem um espelho aqui, certo? Tem um espelho aqui. Eu tenho... Aqui é o chão, certo? A pessoa está aqui. A pessoa, que é o objeto, ela se caminha a 1 metro por segundo em direção ao espelho. Então, sua imagem tem que fazer a mesma coisa que o objeto faz, né? Ela também tem que andar a 1 metro por segundo em relação ao espelho. Tranquilo? Então, ó, objeto, imagem. O objeto anda a 1 metro por segundo em direção ao espelho. A imagem também anda a 1 metro por segundo em direção ao espelho, certo? Se aproximando do espelho. Logo, uma em relação à outra, qual é a velocidade relativa? Lembra que a velocidade relativa vai ser sempre o dobro, 2 metros por segundo, certo? Então quer dizer que a imagem se aproxima do objeto ou o objeto se aproxima da imagem a 2 metros por segundo, beleza? Então, alternativa letra B, se aproxima com velocidade de 2 metros por segundo. Cara, isso é fácil demais, certo? Essa questão é fácil demais. Tem outras que vão tentar dificultar a tua vida, mas essa é fácil. Então tenta não se perder, beleza? Qualquer dúvida, conversa comigo. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão que eu quero fazer é a quinta questão, certo? Vamos lá. Lembrando que essas questões são todas do Vamos Praticar módulo 1.2, certo? Ó, um objeto extenso de altura h está fixo disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano, a uma distância de 120 centímetros. Então, inicialmente eu tenho o espelho aqui, certo? E aí eu tenho o solo, eu tenho uma pessoa, certo? Ele fala um objeto, mas eu vou colocar uma pessoa, enfim. Objeto é qualquer corpo sólido, certo? Ele inicialmente fala que a pessoa, o objeto, está a 120 centímetros do espelho. Então, sua imagem também está a 120 centímetros do espelho. Aí ele fala, prosseguindo a questão: aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, então ele pega o espelho e desloca o espelho 20 centímetros aproximando do objeto, certo? Então, ó, o espelho agora está a apenas 100 centímetros do espelho, certo? Desculpa, o espelho está a 100 centímetros do objeto, beleza? O objeto está aqui, ó. Antes estava a 120 centímetros, ele reduziu 20, ele voltou 20, ó, voltou 20. Agora o espelho está a apenas 100 centímetros do objeto, ou da pessoa, né? Que eu chamei o objeto aí de uma pessoa. Então, sua imagem também tem que estar a 100 centímetros do espelho, certo? Lembra que a imagem e o objeto fazem a mesma coisa. Aí ele pergunta, depois de 20 centímetros, ele fala assim, ó, a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto de... Cara, já está respondido aqui, né? Qual é a distância da imagem até o objeto? A distância da imagem até o objeto vai ser de 200 centímetros, certo? Lembra sempre que a distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho é igual, certo? E a distância entre o objeto e a imagem é o dobro das distâncias deles até o espelho, certo? Logo, a distância entre eles é de 200 centímetros. Alternativa letra C, beleza? Outra questão também que é tranquila, que é mais fácil, mas que vale a pena a gente colocá-la para revisar o conceito que foi visto em sala, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Fera, sexta questão. A sexta questão ele fala o seguinte, é uma questão também que é simples, certo? Então, vamos lá fazer. Ó. Imagine que um raio de luz incida na superfície da janela lateral de um edifício, formando um ângulo de 30 graus conforme mostra a figura a seguir. Cara, eu vou desenhar a figura maior aqui só para poder ficar melhorzinho da gente analisar, certo? Isso aqui seria a janela, certo? Que é feita de vidro, certo? Essa janela feita de vidro aqui,
ela reflete a luz de acordo com o esquema a seguir, ó. O raio de luz vem, bate no espelho, certo? E aí a questão, ela fala, eu vou sempre estar mudando de cor para a gente poder não confundir, certo? Eu acabei não mudando de cor. Ó, esse ângulo daqui é de 30 graus, certo? Professor, esse é o ângulo de reflexão, é o ângulo de incidência, Cara, ele é o ângulo de incidência da luz com o espelho, certo? Não é o ângulo de incidência de verdade, é o ângulo de incidência em relação ao espelho, certo? Beleza. Aí tu lembra que esse raio de luz, ele bate na janela, né? Ele bate na janela. Antes eu vou desenhar a reta normal só para a gente ter referências. Lembra, se não desenhou a reta normal, já errou a questão, certo? Já errou a questão. Ó, o raio de luz, ele bate na janela e aí ele reflete e sai, certo? E lembra que a angulação que ele entra é a angulação que ele sai, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Deixa eu mudar a cor. Ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui é o ângulo de incidência, certo? E esse cara daqui é o ângulo de reflexão. Eles têm que ser iguais, ok? Beleza. Cara, partindo desse princípio, ele quer assim, ó, no comando da questão ele fala assim: considerando o vidro da janela como uma superfície plana e lisa, o valor do ângulo de reflexão. Ele quer saber o ângulo de reflexão, então ele quer saber quanto é que vale este cidadão daqui, certo? Cara, vamos lá para a matemática da gente. Se aqui é 30 graus, o raio de luz ele faz 30 graus com o espelho. Então quer dizer que na reflexão, o raio de luz também tem que fazer 30 graus com o espelho, certo? Tu lembra que o ângulo de incidência com o espelho mais o ângulo de incidência com a normal tem que dar 90 graus? Então vê o que eu vou escrever. 30 graus, que é esse ângulo daqui, mais o ângulo de incidência, que é esse ângulo daqui, eles juntos têm que dar quanto? Tem que dar 90 graus. Logo, o ângulo de incidência é igual a 90 menos 30. O ângulo de incidência vai ser igual a 60 graus. Só que eu lembro que o ângulo de incidência, ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E ele quer o ângulo de reflexão. Logo, se o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e o ângulo de incidência é igual a 60 graus, logo o ângulo de reflexão também é igual a 60 graus, ok? Alternativa letra E. Professor, muito fácil mesmo. Quando tu aprende física, fica fácil demais, certo? Agora toma cuidado para não errar besteira nas questões, ok? Então, ó, vamos lá para a próxima questão. Fera, sétima questão. Vou confessar já a vocês que ela é a questão mais abstrata do material da gente. Eu vou ter que fazer alguma... Eu vou burlar uma regrinha aí que eu ensinei a vocês. Essa burlada ela não é errada, certo? Mas é porque ela desconsidera como na física a gente falou, certo? Tu vai entender isso. E eu já quero que tu pense nessa ferramenta como uma ferramenta matemática. Como uma solução para tu pensar quando tu não tiver mais nenhuma outra solução. Entendeu? Quando tu olhar a questão e tu dizer assim, poxa, eu realmente não sei o que fazer, e tu pensa nisso que eu vou te mostrar agora, certo? Vamos lá fazer. Ele fala assim, ó: a figura a seguir representa um dispositivo óptico constituído por um laser, um espelho fixo, um espelho giratório e um detector. A distância entre o laser e o detector é de 1 metro. Então, a distância entre o laser e o detector, essa distancinha D, ela vale 1 metro, certo? A distância entre o laser e o espelho fixo vale H, que vale raiz de 3. Então, isso aqui vale raiz de 3. A distância entre o espelho fixo e o espelho giratório, que é a distância Dzão, ela vale 2 metros. Beleza? Massa. Então, vê se tu concorda comigo. A distância que eu já tenho daqui até... Eu vou desenhar uma reta pontilhada aqui. Essa reta pontilhada, ela é paralela a essa reta daqui, certo? Então, essa distância daqui eu já sei que vale quanto? Que vale 1 metro. Tu concorda comigo? Professor, por que vale 1 metro? Vê se tu entende comigo. Se daqui para cá, tudo isso é a distância de 2 metros, se Dzinho é 1 metro, então isso aqui vale 1 metro, beleza? Eu estou tentando achar informações com o que ele me deu, certo? Estou tentando achar informações com o que ele me deu. E essa reta pontilhada que eu desenhei, que ela é paralela a essa reta daqui, eu desenhei ela porque, para mim, eu já consegui visualizar esse retângulo aí, né? Que isso aqui é um retângulozinho, onde as alturas são raiz de 3 e as bases são 2, certo? Já consegui visualizar um retângulo, então já dá para a gente caminhar alguma coisa, certo? Aí ele fala no comando da questão: sabendo que α vale 45, o valor do ângulo beta para que o feixe de laser chegue ao detector é... Então, ó, o laser sai daqui, ó, olha para cá, o laser sai daqui, ele entra, ele sobe, né?
bate no espelho fixo aqui nesse ponto, depois bate no espelho giratório aqui nesse ponto, e aí ele volta para o detector, certo? Aí ele quer saber quanto é que vale beta para que isso aconteça. Tranquilo? Só apagar o que eu fiz agora para não atrapalhar. Beleza. Entenderam até aí? Massa. Eu vou mudar a cor aqui, certo? Para fazer algumas coisinhas. Primeiro, esse ângulo beta daqui, ele é o ângulo, olha para cá, fera, olha para cá, olha para cá. Esse ângulo beta daqui, ele é o ângulo de incidência da luz em relação ao espelho, concorda? Então quer dizer que o ângulo de reflexão em relação ao espelho, que é este daqui, também vale beta, concorda isso? Concorda? Beleza. Cara, a burlada que eu vou dar é essa agora, vê. Se eu traçasse a reta normal, aqui valeria um ângulo I e aqui valeria o ângulo R, concorda? Um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão em relação à normal, certo? Eu não quero nenhuma informação sobre I e sobre R, certo? Se eu não quero nenhuma informação sobre I e sobre R, vê o que eu vou fazer. Eu vou chamar I e R de um ângulo só, porque eu não quero nada sobre eles, certo? Eu não vou achar nada sobre eles, eu não quero nada sobre eles. Então eu vou chamar isso aqui de um ângulo só, vou chamar isso aqui de um ângulo θ qualquer. Certo? Ou θ ou x, tanto faz. Chamei de um ângulo θ. Professor, por que o senhor fez isso? Porque vê o que eu pensei. Eu vou pegar esse sistema daqui, ó, esse sistema daqui, e vou escrever aqui em cima para tu entender, certo? Ó, vê o que eu vou fazer. Eu tenho um raio de luz vindo assim, certo? E depois ele faz isso daqui. Tranquilo? Deixa eu desenhar certinho que ficou errado. Ó, eu tenho mais ou menos isso aqui, eu tenho ele vindo fazendo assim, certo? Isso aqui vale beta, isso aqui vale beta e isso aqui vale θ. Vocês concordam comigo? Beleza. Tu lembra que esses três ângulos aqui somados, ele é uma semicircunferência, então quer dizer que θ mais beta vale exatamente quanto? 180 graus. Logo, θ mais 2 beta vale 180 graus. Logo, 2 beta vale 180 graus menos θ. Logo, beta vai ser igual a 180 graus menos θ dividido por 2. Ou seja, se eu quero achar beta, que é o que eu quero na questão, basta achar quem? Θ. Porque se eu achar θ, eu subtraio de 180, divido por 2 e acho o valor que eu quero. Tranquilo? Beleza? Massa. Vê o que eu vou fazer agora. Olhando para... Olha, volta para a figura aqui, volta para a figura. De azul, eu vou fechar um novo triângulo. Fechar esse triângulo aqui, ó. Fechar esse triângulo daqui, ó. Professor, por que o senhor pensou nesse triângulo? Cara, sempre que tu tiver dúvida em uma questão que envolve geometria, principalmente física, né? Física óptica, tenta achar triângulos. Triângulos vão ser a tua saída para quando tu não tiver realmente o que fazer, certo? Esse triângulo azul eu vou desenhar ele aqui fora para tu entender o que é que eu vou fazer com ele, certo? Lembrando que a minha função agora é achar θ, porque se eu achar θ, eu acho beta automaticamente. Esse triângulo azul, isso daqui vale θ, concorda? Certo? Concorda? Essa distância daqui, ó, essa distância daqui, que é essa daqui, olha para a figura agora. Não é exatamente essa distância daqui, de baixo, certo? Olha para cá. Essa distância daqui de cima é essa distância daqui de baixo, certo? É a mesma distância. Essa distância ela vale 1 metro, certo? Então eu vou colocar 1 metro aqui. A altura desse triângulo, que é essa altura daqui, ó, olha para a figura aqui, ó. Essa altura do triângulo é exatamente essa altura daqui, certo? Concorda? Que vale quanto? Raiz de 3. Cara, eu não tenho nenhuma informação sobre a hipotenusa. Eu quero θ. Qual é a relação trigonométrica que envolve os catetos e não envolve a hipotenusa? Tangente. Tangente de θ é igual a cateto oposto, o famoso coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? A tangente de θ vai ser igual a... Quem é o cateto oposto a θ? O cateto oposto a θ é raiz de 3. Quem é o cateto adjacente a θ? 1. Pessoal, tangente de θ deu raiz de 3. Qual é o ângulo θ? Qual é o ângulo θ? Qual é o ângulo θ que tem tangente raiz de 3? Tu conhece? 60 graus, cara. 60 graus. Não tem para onde correr. 60 graus. Beleza? Volto em beta agora, que é o que eu quero. Achei θ. Vou ficar com 180 menos 60 graus sobre 2. Beta vai ser igual. Quanto é 180 dividido... Desculpa. Quanto é 180 menos 60? 180 menos 60 vai dar exatamente quanto? 120 graus, dividido por 2, beleza? Lembra resolver antes a subtração para depois dividir. 120 dividido por 2 vai dar 60 graus, beleza? Então, beta vai ser exatamente igual a 60 graus, beleza? Questão difícil, questão chata.
Eu sei que pensar isso na hora da prova é extremamente difícil, mas resolver questões vão, no caso, a resolução de questões vai te levar a caminhos que tu antes não pensava, certo? Então, tenta sempre resolver questão, tirar dúvida e assistir os vídeos. Beleza? Então, ó, vamos embora para a próxima questão. Galera, seguinte, oitava questão. A oitava questão, eu vou pular essa parte inicial da questão até aqui, ó, porque aqui ele fala mais de filosofia do que de física de fato, certo? Pra gente não perder muito tempo. Ó, ele fala assim, ó, você está diante de um espelho plano, vendo-se totalmente, num certo instante, e é disso que é feita a vida. Distantes. Acho que essa aí continua também falando de filosofia, mas vamos lá. Você se aproxima do espelho a 1,5 metros por segundo e está a 2 metros de distância do espelho. Nesse instante, a sua imagem fornecida pelo espelho estará. Cara, vou desenhar aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo. Isso aqui é o espelho, certo? Isso aqui é o espelho, isso aqui é o solo, certo? Vou mudar só a cor. Aqui tem o objeto. Ele está a 2 metros do espelho, se aproximando com velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, a sua imagem também tem que estar a 2 metros do espelho, certo? Se aproximando também a 1,5 metros por segundo, concorda? A velocidade relativa entre objeto e imagem vale 3 metros por segundo, porque é o dobro, certo? E a distância entre imagem e objeto vai ser de 4 metros, beleza? Então eu tenho essas várias informações. Vamos ver qual alternativa está correta? Eu vou começar de baixo para cima, certo? Eu vou começar de baixo para cima. Letra D. Há uma distância menor que 2 metros do espelho. Cara, tem como a imagem estar a 2 metros do espelho, uma distância menor do que 2 metros do espelho, a imagem? Não tem como, porque se o objeto está a 2 metros do espelho, a imagem também está a 2 metros do espelho. Lembrando que é no instante em que o objeto está a 2 metros do espelho, certo? Porque tem gente que fala assim, mas professor, se o objeto está se aproximando, a imagem está se aproximando, então a imagem está com uma distância menor do que 2 metros. Concordo, mas ele quer no instante, no ponto, exatamente no ponto. Eu tirei uma foto, no ponto em que o objeto está a 2 metros do espelho. Então a imagem também tem que estar a 2 metros do espelho, beleza? Então a letra D está falsa, porque o objeto ele tem que estar a 2 metros do espelho, bem como a imagem também tem que estar a 2 metros do espelho. Então falso. Letra C. A imagem está a uma distância maior que 2 metros. Não, tem que ser igual a 2 metros, beleza? Não cai nessa pegadinha não, pessoal, não cai não. Porque o cara vê a velocidade, eu falei, se tem velocidade, ele já andou, se ele já andou a velocidade... Não, ele quer saber no instante em que o objeto está a 2 metros do espelho. Exatamente nesse instante. Tirei a foto, nesse instante. Letra B. A imagem está a 2 metros de distância do espelho, beleza, com a velocidade de 1,5 metros por segundo em relação a você, que é a pessoa. Cara, qual é a velocidade relativa entre a imagem e a pessoa? 3 metros por segundo. É sempre o dobro das velocidades que eles têm, beleza? Então, falso. Não é 1,5 metro por segundo, são 3 metros por segundo. Sobre a letra A, né? Que a imagem está a 2 metros de distância do espelho, perfeito, certo? Porque se o objeto está a 2, a imagem também tem que estar a 2 naquele instante, com a velocidade de 3 metros em relação a você, perfeito. A velocidade relativa tem que ser exatamente de 3 metros, que é o dobro de 1,5 metros por segundo, beleza? Então a alternativa é letra A. Velocidade 3 metros por segundo e distância 2 metros, beleza? Lembra que essa distância de 2 metros é a distância da imagem até o espelho, certo? Até o espelho. E a velocidade relativa entre imagem e objeto é sempre o dobro da velocidade que eles têm. Tranquilo? Então, alternativa letra A. Beleza? Alternativa letra A. Vamos lá para a próxima questão. Questão 9. Ao acordar pela manhã, sim, lembrando que essas questões são do módulo 1.2, certo? Do Vamos Praticar. Ao acordar pela manhã, Camila levantou-se e saiu em direção perpendicular ao espelho plano colado à parede do seu quarto, com velocidade constante de 45 centímetros por segundo. Nessa situação, pode-se afirmar que, cara, se o objeto se aproxima do espelho com velocidade de 45 centímetros por segundo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a imagem também vai se aproximar com a velocidade de quanto? 45 centímetros por segundo. E qual é a velocidade relativa entre eles? A velocidade relativa entre objeto e imagem é sempre o dobro da velocidade que eles têm, concorda?
Vai ser 90 centímetros por segundo, certo? Então é só a gente achar essa alternativa que corresponde à teoria correta. Então pode-se afirmar aqui, a imagem de Camila aproximou-se dela é do objeto, certo? A 45 centímetros por segundo? Não. Ó, a velocidade da imagem em relação ao espelho é 45, então a velocidade da imagem em relação à pessoa é o dobro, 90, beleza? É sempre o dobro, porque soma uma com a outra, certo? Velocidade relativa. Sentidos opostos a gente soma, beleza? Massa. Letra B. A imagem de Camila aproximou-se do espelho a 90 centímetros. Falso. A imagem da pessoa se aproxima com a mesma velocidade que a pessoa se aproxima do espelho, certo? Então a velocidade da imagem em relação ao espelho é a mesma velocidade do objeto em relação ao espelho, que é 45, não 90, beleza? Falso. Letra C. A imagem de Camila aproximou-se dela a 90 centímetros por segundo. Perfeito. Qual é a velocidade relativa entre elas? 90. Ou seja, a velocidade com que a imagem se aproxima do objeto é sempre o dobro das velocidades que eles têm, beleza? Que é a velocidade relativa entre eles. Alternativa letra C, beleza? Então, ó, lembra sempre. A velocidade relativa do objeto em relação ao espelho é sempre a velocidade que ele tem. A velocidade da imagem em relação ao espelho é a mesma velocidade do objeto em relação ao espelho, certo? A velocidade do objeto em relação à imagem de aproximação é sempre o dobro, certo? Professor, e de afastamento? Também é sempre o dobro. É sempre o dobro, certo? Viu espelhos planos? Lembra que a velocidade é sempre o dobro, certo? A velocidade relativa entre objeto e imagem é sempre o dobro. Não tem por onde correr, certo? Então, alternativa letra C. Alternativa letra C. Vamos lá para a próxima questão. Fera, 10ª questão. Essa 10ª questão é uma questão em que o espelho está se movimentando e o objeto está parado. Aí tu lembra na aula que eu disse a tu, cara, quando o espelho estiver se movimentando e o objeto estiver parado, transforma esse tipo de movimento em um movimento em que o objeto se movimenta e o espelho é que fica parado. E aí a resposta vai dar exatamente a resposta igual. Fica até mais fácil de trabalhar, certo? Vamos lá fazer, tu vai entender. Ó. Um garoto, parado na rua, vê sua imagem refletida por um espelho plano, preso verticalmente na traseira de um ônibus, que se afasta com velocidade escalar constante de 36 km por hora. Já vou transformar para metro por segundo, porque eu dei uma olhadinha aqui nas alternativas, está tudo em metros por segundo, né? Então, ó, 10 metros por segundo. É só dividir por 3,6. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Em relação ao garoto e ao ônibus, as velocidades da imagem são, respectivamente. Cara, vamos determinar o sistema para a gente poder facilitar a vida da gente e aí calcular o que ele pede, certo? Ó, o garoto ele tá aqui, certo? Ele tá aqui, parado com velocidade igual a 0. O espelho, que é o ônibus, certo? Eu vou deixar de chamar de ônibus e chamar de espelho, certo? Porque o espelho ele está agregado ao ônibus, então o que o ônibus faz, o espelho faz, certo? Então, ó, a velocidade do espelho, que é a velocidade do ônibus, é de 10 metros por segundo se afastando, certo? E aqui está a imagem do garoto, certo? Tu lembra o que é que eu faço para facilitar a minha vida? Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar novamente o espelho aqui, certo? Isso aqui é o solo. Beleza. Primeira coisa que eu faço, eu deixo o espelho parado, certo? Eu deixo o espelho parado com velocidade igual a 0. E aí, se o espelho estava se afastando para a direita, é o equivalente a eu dizer que o espelho está parado e que a pessoa está se afastando do espelho também para a esquerda, com a velocidade de 10 metros por segundo, certo? Professor, por que para a esquerda? Porque para ele se afastar de um espelho, ele só pode para a esquerda. Porque se ele for para a direita, ele vai bater com a cara no espelho. E aí não é afastamento, é aproximação, certo? Então, se o espelho está se afastando da pessoa, é a mesma coisa de deixar o espelho parado e a pessoa se afastando do espelho, certo? A pessoa se afastando do espelho com a mesma velocidade 10. Aí pronto, ficou mais fácil. Aí esse sistema eu esqueço, certo? Eu esqueço. E agora eu vou trabalhar com um sisteminha que vai ficar sempre mais fácil. Lembra, isso aqui é o objeto, isso aqui é a imagem. O que o objeto faz, a imagem faz também. Se o objeto se afasta do espelho com 10, a imagem se afasta do espelho também com 10 metros por segundo, certo? Porque o que o objeto faz, a imagem também faz, beleza? Cara, percebe comigo uma coisa que eu vou falar agora. A velocidade da imagem em função do espelho, ela vale 10 metros por segundo. Tu concorda? Porque é justamente o que o objeto faz, a imagem faz. E a velocidade da imagem em relação ao objeto, é exatamente quanto? 20 metros por segundo. Professor, por que mesmo? Lembra que é sempre o dobro, né? Lembra que, ó, velocidades em sentidos opostos, a gente soma. Se eu quero a relação entre objeto e imagem,
eu vou somar a velocidade de um com a velocidade do outro, porque é afastamento, sentidos opostos, com velocidade a gente soma, né, para achar a relativa, beleza? Então a velocidade relativa é 20 metros por segundo e a velocidade da imagem em relação ao espelho é a mesma velocidade do objeto em relação ao espelho, que é 10, beleza? Então, ó, vamos terminar essa questão. Ele fala assim, em relação ao garoto e ao ônibus, lembra que ônibus a gente lê espelho, certo? Espelho, tranquilo. Ó, em relação ao garoto e em relação ao espelho, as velocidades da imagem são... Então, a velocidade da imagem em relação ao garoto, primeiro. Em relação ao garoto, que é em relação ao objeto, vale quanto? 20 metros por segundo, certo? Então, só pode ser ou letra A, ou letra C, ou letra E. Beleza? Beleza. E a velocidade da imagem em relação ao espelho? A velocidade da imagem em relação ao espelho é a mesma velocidade do objeto em relação ao espelho, que vale quanto? 10 metros por segundo, beleza? Então, alternativa letra A. Alternativa letra A. Tranquilo, fera. Alternativa letra A. Professor, não gostei. Cara, se tu não gostou, tu vai ter que fazer o sisteminha mais complexo, certo? Tu vai ter que dizer, se o espelho se move a 10 metros por segundo, a imagem que está dentro do espelho também se move a 10 metros por segundo. Como a imagem em relação ao espelho é 10 e o objeto em relação ao espelho ele está parado, mas o espelho se afasta, então a velocidade dele é 10, então a velocidade da imagem mais a do espelho é a velocidade da imagem em relação ao garoto, que vai dar 20. Fica mais difícil assim, até de imaginar e até de falar. Então eu não gosto muito não. Eu acho mais fácil transformar o espelho num cara parado e o objeto fazendo o que o espelho estava fazendo. Se o espelho está se aproximando do cara, do objeto, então é só deixar o espelho parado e dizer que o objeto está se aproximando do espelho. Se o espelho está se afastando do cara, é só deixar o espelho parado e dizer que o cara que está se afastando. E lembra que se afastar é ir para a esquerda e se aproximar é ir para a direita. Isso eu estou falando do objeto, certo? Para que o objeto se aproxime do espelho, o objeto tem que ir para a direita, e para que o objeto se afaste do espelho, ele tem que ir para a esquerda, certo? Aí isso é uma questão, é uma percepção mais geográfica do que física, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, conversem comigo, certo? Conversem comigo. E agora a gente vai encerrar o vídeo com a última questão, que eu acho a questão mais chata do material, certo? A questão que a gente fez, aquela 7, né, também é chatinha. Mas essa 11 que eu vou fazer agora, ela é bem chatinha também. Mas vamos fazer. Vamos embora. Então, ó, próxima questão e última, beleza? Cara, pra gente finalizar esse vídeo, eu quero fazer a questão mais chatinha do material, porque ela não é de física, ela é de geometria, certo? É geometria pura e aplicada, certo? Eu vou tentar mostrar a vocês os conceitos de física, mas, cara, é geometria pura, certo? É geometria pura. Vamos lá, vamos fazer a questão. Ele fala assim, ó, a figura a seguir mostra dois espelhos, E1 e E2, que formam um ângulo de 140 graus entre eles. O ângulo está aqui, ó, 140 graus está aqui. Beleza. Um raio luminoso R1 incide e é refletido no espelho E2, de acordo com a figura a seguir. Nessa situação, para que o raio refletido R2 seja paralelo ao espelho E2, então, ó, vê, esse raiozinho daqui é paralelo a esse raiozinho daqui, certo? Esse raiozinho, esse espelho, né? E2. O ângulo de incidência R1 no espelho E1 deve ser, então ele quer saber qual deve ser esse ângulo daqui, ó, que eu vou chamar de I, certo? O ângulo I. Esse aqui é o ângulo refletido, certo? Que é o ângulo R. Lembra que I é igual a R, né? Lembra comigo? Beleza? Pronto, é isto. É basicamente isso. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar a cor aqui, só para a gente perceber uma coisa. Vê se tu concorda comigo. Eu vou desenhar aqui para ficar mais claro quando eu for para o desenho original, certo? Se essa reta aqui é paralela a essa reta daqui, tu concorda que essa angulação daqui tem que ser igual a essa angulação daqui? Tu concorda comigo? Porque se são paralelas, a gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo daqui, certo? Simples assim. Então quer dizer que R2, ó, eu vou prolongar R2 aqui, ó, R2 é isso daqui, certo? R2 é isso daqui. Essa reta é paralela a essa reta daqui. Ou seja, se aqui é 140, tudo isso daqui é 140, tu concorda? Concorda ou não? Isso tudo aqui é 140, isso aqui embaixo é 140. Então aqui em cima também tem que ser 140, certo? Porque essa reta é paralela à outra. Aí vê como eu vou fazer essa questão. Tu concorda aqui? Vê se tu concorda comigo. Daqui até aqui tem que ser 90 graus, concorda? Concorda ou não? Tudo isso daqui tem que ser 90 graus. Tudo isso aqui tem que ser 90 graus. Porque a reta normal, ó, a reta normal, que é a reta pontilhada preta, certo? A reta normal, ela faz com o espelho 90 graus. Aí vê, eu vou escrever aqui, vou desenhar aqui para tu entender o que eu estou dizendo, certo? Ó, isso aqui é a reta R2, certo?
Isso aqui é o raio R2. Vê o que eu fiz, ó, vê o que eu fiz. Isso daqui é a reta normal, certo? Isso que eu estou desenhando agora é a reta normal. Eu sei que isso aqui vale 90 graus, certo? Da reta normal até R2 é justamente o ângulo de reflexão, que é o que ele quer. Ele quer o ângulo de reflexão, certo? Ele quer o ângulo de reflexão, que é a mesma coisa do ângulo de incidência de R1, certo? Ele quer, na verdade, o R1, o ângulo de incidência, mas que é a mesma coisa do ângulo de reflexão, que é o R. Se eu achar o R, eu sei que é igual a I, que é a resposta da questão, certo? Então eu vou achar R. Achando R é a resposta da minha questão, porque R é igual a I, certo? Que é o ângulo de incidência que ele fala no comando, que é o que ele quer, o ângulo de incidência. Cara, tudo isso daqui vale 140 graus, concorda? Se eu já tenho 90 graus aqui, ó, já tenho 90 graus. 140 é tudo, só que eu já tenho 90 graus. Para que dê 140, 90 graus mais quanto que é o R tem que dar 140? Então o R tem que ser quanto? R tem que ser 50 graus. Então a alternativa é a letra D. Professor, tu disseste que essa questão era difícil? Ela é difícil. Eu respondo ela rápido porque eu já respondi ela outras vezes. E eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, certo? Mas é sempre a ideia de geometria, certo? Essa ideia aí. A única coisa difícil que eu usei é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ele pede um ângulo de incidência na questão, mas eu acho o ângulo de reflexão porque eu sei que da física o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Não tem para onde correr, certo? Achei o ângulo de reflexão, achei com certeza o ângulo de incidência. Ficou claro? Então, só para recapitular. Aqui é 140 graus, por serem paralelas essas duas retas. Então, quer dizer que aqui também tem que ser 140 graus, certo? Mostrei aqui, certo? Logo, se a reta normal até o ponto final tem que dar 90 graus e tudo tem que dar 140, o que é que está faltando de 90 para dar 140? Está faltando o R. Então, quer dizer que R tem que dar quanto? 50. Porque 50 mais 90 graus vai dar os 140, que tudo isso aqui tem que ser, certo? 140 graus, beleza? Então, a alternativa é a letra D. Essa questão é de geometria, não tem nada de física, certo? Então, se eu expliquei aí e tu ficou com alguma dúvida, conversa comigo que eu tenho outras formas de responder essa questão. Essa é a forma mais rápida e mais direta, beleza? Espero ter ajudado todos vocês. Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima.